Fala, nação corintiana. Ótimo dia aí pra gente. Mais um dia triste, né? Depois daquele empate contra o Inter ontem. Vamos ver. O empate contra o Inter falha pra mim do Bidu, do Kaká, uma falha geral ali no meio campo. Vou falar também do name rights, do patrocínio master da camisa, que vai ser avisado hoje o Esportes da Sorte, que o Corinthians vai atrás de um novo patrocínio, podendo ser até mesmo o Esporte da Sorte, e caiu a multa. Vamos falar sobre tudo isso agora, beleza? Bora lá. Começar falando no name rights e patrocínio master. O Corinthians vai avisar hoje a Esportes da Sorte. Era 120 milhões para poder ter a quebra de contrato, né? A multa rescisória era 120 milhões e agora caiu para 30. Então o Corinthians vai estar avisando hoje a Esportes da Sorte e vai tentar um valor ali entre 230 e 250 milhões. E a Esportes da Sorte, ela pode também concorrer a esse valor se ela quiser. O Corinthians não descarta ter uma bet na camisa e outra bet no name rights, tá? Então o Corinthians não tá descartado isso. Agora ficou um pouco mais amplo, porque o que estava acontecendo? O Corinthians estava negociando o name rights, mas quem queria o name rights tava querendo a camisa. Tinha muita gente que falava, mas e a camisa? Nós somos, vamos supor, betano. Vai ficar Esportes da Sorte na camisa e betano no estádio, vai ficar meio estranho e tal. Então eles estão querendo sim, os dois. A maioria das bets tá querendo pegar camisa e estádio. Então agora vai ficar mais fácil para isso, mas também não descarta ter uma bet na camisa e outra no estádio. Tá? Então eu acho que, agora é capaz de andar e quem sabe que pra semana que vem teremos notícias boas. Um pouquinho do momento político também. O Corinthians vai ter uma reunião, né, nessa sexta-feira. Parece que foi tirado da pauta, a reunião é amanhã, foi tirado da pauta a expulsão do Augusto, seu senhor Romeu Tuma Júnior, que todo mundo aqui do meu canal adora ele, eu sei disso. Eu não vou falar mal dele, que eu sei que vocês amam. Deixa aí no comentário o tanto que vocês amam ele. Tirou o nome do Augusto da pauta com aquela mesma desculpa que tiraram do Andrés antes. Falando que se expulsar ele agora, pode ser que não consiga, ele volte depois e tal. Então vão esperar aí pra uma expulsão garantida. E em pauta só vai estar o orçamento desse ano aqui, né? Ver se vai ser aprovado as contas e tudo mais. Sobre reforma do estatuto, eu, sinceramente, gostaria que não fosse votada a reforma do estatuto esse ano e nem o ano que vem. Ou você é contra a reforma do estatuto? Tá doido, nós precisamos muito. Mas vocês querem mesmo a reforma do estatuto feita pelo Tuma? Kaká disse isso, Kaká Catalão. Não é o Kaká zagueiro não, tá, Tuma? É o Kaká Catalão do canal do Povo Escolhido. Não confunde na hora da notificação aí. O Kaká disse isso. Ele falou assim, o Tuma vai chegar lá e vai falar desse jeito. Quem é a favor desse estatuto que eu tô colocando aqui, que fica sentado? Beleza, tá aprovado, todo mundo sentado. É isso mesmo que ele vai fazer. Ele vai tentar empurrar a goela abaixo um estatuto, porque no estatuto tem algumas coisas que é obrigado a ter. O presidente do Corinthians tem que ser responsabilizado pelos seus gastos no clube. Se deixou gastos, ele tem que ser responsabilizado, colocando suas empresas, seus bens como garantia. Isso é obrigatório ter no estatuto. Voto do fiel torcedor, lógico, precisa ser regulamentado para nenhum Castro do Bilhão, ninguém assim, porque eu mesmo votaria no Castro. Por isso que eu tô falando, sou fiel torcedor, votaria no Castro. Eu ainda não sei se ele seria o pior, porque do jeito que tá o Stebble, mas se ele tivesse enganando, teria me enganado também. Então, sim, acho que tem que ter um ano, 2 anos já de fiel torcedor, sem inadimplência, acho que tem que ter algumas regras. Mas eu acho que esses 2 pontos, para mim, é obrigatório. A participação, uma maior participação obrigatória de torcidas. Então, ter uma reunião uma vez por mês com as torcidas, beleza. Pra mim tem que ser sim as organizadas na figura do Alê, do Fantasma, e de outros líderes das outras torcidas. Tem que ter uma reunião ali com os líderes das torcidas organizadas. E sim, uma vez por mês. Isso é importante. Tá informando o que tá sendo feito. Eles são a nossa linha de frente. Essas pessoas que eu tô falando, esses líderes das organizadas, que muitas das vezes eu sei que vocês, torcedor comum, não gostam, acham que é um absurdo, eles estão segurando a ponta do Corinthians tá onde tá hoje, senão estaria muito pior, vocês podem ter certeza disso. Eu sei que às vezes vocês ficam, mas lá, eu já vi muito isso, eu já fui um desses, mas lá só tem bandido. Não, não é assim. Eles são bancados, pra não perder a boquinha, eles são bancados pelo clube. Não são. As torcidas organizadas fazem tudo com o dinheiro deles, tá? Tudo com o dinheiro deles mesmo. O clube não ajuda em R$1. Eles não ajudam. Malemar mandando advogado pra tentar quebrar algumas proibições que tem da torcida. E Malemar também. A torcida também paga os advogados. Então, eles não fazem nada pela torcida, tá? Isso é fato. Então, eles são a nossa linha de frente ali. Precisamos muito deles. Precisamos de influenciadores e tudo mais. Mas eu acho que esses não deveriam se reunir com a diretoria. Deveria se reunir junto com a imprensa em geral. Mas a torcida, sim, deveria ter uma reunião por mês. Eu acho que essas 3 pautas do estatuto aí seria legal de pôr, tá bom? Beleza?
Falar um pouco agora do jogo de ontem, né? Um jogo desgastante, assim, o final deixou triste. Eu não consegui, eu ia gravar, já tava até preparando pra fazer ali, ia fazer react, ia trazer o pós-jogo, não consegui trazer. Um jogo desse me desanima demais. Pra mim foi uma... Vou falar primeiro do jogo em si. O Corinthians jogou bem. O Bidon, de novo, um dos melhores em campo. O Guinegão joga demais. Vitinho foi bem no jogo. Ranieri também muito bem. O Anguilhéry ontem foi muito, muito bem. O Kaká é o Kaká, né? Então não tem muito o que fazer. O Hugo foi bem, por incrível que pareça. O Hugo jogou bem. Eu até falando com os amigos meus, eu falei, de vez em quando ele deu uma zugada, né? Mas no geral ele foi bem pra caramba. Ele não foi o Hugo em alguns lances. Ele foi muito bem ontem. E aí o Corinthians faz 1-0, jogo controlável, o Inter faz aquele gol ali que estava impedido, sim, né? O jogador atrapalha o Hugo, deu pra ver na câmera de trás, atrapalha o Hugo goleiro, Hugo Souza. E um jogo controlável. O Corinthians estava controlando, 1-0 ali, quase que garantido. E aí pra mim vem a principal falha do gol. Eu não vou falar do Kaká, ele fez o pênalti. Não, ele não fez o pênalti, mas ele deu uma brecha para ser marcado. Ele deu uma puxadinha de nada e depois escondeu o braço para disfarçar. O Bruno Henrique ligeiro já foi caindo para trás antes do Kaká ir lá nele. E o árbitro querendo caçar alguma coisa, como é todo jogo contra o Corinthians, toda a decisão é contra o Corinthians. Tá uma vergonha, mas o Kaká deu margem. Mas para mim o erro foi no meio campo. Eu juro para vocês, na hora que o Bidon deu aquele passo de calcanhar, ficou assim, ó. Bidon, Romero, Vitinho, Bidon, Romero, Bidon. Ficou triangulando ali, brincando. Faltando 20 segundos para acabar o jogo. E quando ele deu o passe de calcanhar e o Inter pegou a bola, eu olhei no cronômetro. Tava faltando 20 segundos. Eu lembrei até do FIFA aí, quem joga FIFA aí tá assistindo sabe. Eu falei, o Red Cap aí, ó, o bug do último minuto. Ele vai dar agora o bug do último minuto. E aí o Inter foi lá, jogou a bola pra esquerda, cruzou pra cá, lateral. Pra mim tem que deixar bater o lateral. Se é contra o Corinthians e termina com a bola lá no ataque, um lateral quase escanteio, eu ia ficar louco. Então, pra mim, não é aquilo ali. Aquilo ali não é um erro de arbitragem. Tem que sim que deixar bater o lateral. Bateu o lateral e o Kaká faz uma loucura daquela. Pra mim, era o jogo já ter acabado no Bidu ali na frente. Bidu, Romero esconde a bola. O Bidu é muito bom pra esconder a bola, sofre a falta. O Inter tava desesperado pra roubar a bola. Esconde a bola pra sofrer a falta. O último lance do jogo já acabou. Pra mim, falha grotesca daquele sistema total ali, do sistema defensivo do Corinthians em geral, principalmente essa bola perdida na frente. Muita gente falou do Dorival. Não vou culpar o Dorival em nada ontem. Em nada. Ele montou... Eu acompanhei ele antes do jogo. Pra mim, ele montou um time horrível pra começar, mas que jogou muito bem e que deu muito certo o sistema dele ontem. Muito certo. Jogou muito bem. As mudanças que ele fez foi todas que eu gostaria de ter feito, menos o Michael. O Michael não deveria nem estar no Corinthians, mas beleza. Na hora que entrou o Michael, eu acho que deveria já ser o André. O André entrou bem também no jogo ontem. Todas as mudanças, colocando o Romero em vez do Thales Magno. Pra mim, todas as mudanças que ele fez no jogo, o Bidu tava cansado, né? O Bidon tava cansado. O Bidu entrou também no lugar do Hugo, que também estava cansado. Eu acho que as mudanças foram boas. Ele fez ótimas mudanças, tocou quem ele tinha, não inventou. E aí foi um erro pra mim ali, tanto do Kaká, né, que já deveria ter saído. Esse foi o erro dele. Tinha um amigo, tira o Kaká, já tem amarelo, ele poderia sim ter tirado o Kaká. Essa eu concordo. Mas se ele for tirar toda vez que um cara tem amarelo também, não dá. Eu acho que o Kaká vacilou demais, vacilou feio, mas aí é o preço que se paga por não ter jogadores bons o suficientes pra jogar. Esse é o preço que vai se pagar, entendeu? Deveria o quê? Subir um moleque da base, ter um moleque da base ali pra jogar no lugar do Kaká. Não é possível que não tenha um cara melhor que o Kaká, melhor que o Félix Torres na base. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo. E dá mais chance pro André. O Maicon deve ser depois do André. Eu sei, o Maicon, ele gosta muito do Maicon. Não interessa, não é pra ele gostar do Maicon. Essa é uma teimosia dele, sim. Pra mim, o Ranieri foi muito bem ontem também. E o Bidon, pra mim, o melhor em campo do Corinthians. Eu acho que foi o melhor em campo do Corinthians. Ficou ali aquele Guinegão que fez o gol, o Mateuzinho que deu assistência, mas eu gostei muito do Bidon de novo. O Hugo Souza, eu não... Na hora até falei do Hugo Souza, né? Não tô reclamando do Hugo Souza. O Hugo Souza, ele tá... Não deu falha nem nada. Mas vocês repararam que o Hugo Souza, acho que foi 20 jogos que não foi uma defesa, cara? Parece que contra o Flamengo, 2 bolas no gol, 2 gols. Agora, 2 bolas no gol ontem, 2 gols. Tipo, 2 bolas contando o pênalti e a outra que ele não defendeu que acabou sendo anulado. O pênalti, a bola foi em cima dele, ele não conseguiu voltar com a mão pra pegar. Não sei, cara. Será que o Hugo tá treinando reflexo? Não sei. Eu gosto muito do Hugo, tá? Pra mim já é ídolo mesmo a curto tempo, assim, um curto prazo. Substituiu bem o Cássio e Carlos Miguel que saiu ali. Mas realmente faz tempo que ele não faz uma defesa, não salva a gente. Apesar que não tá indo muita bola também agora. O Corinthians não tá jogando mal. Igual contra o Flamengo, eu critiquei muito o Dorival por ele colocar o Thales Magno antes de Vitinho, Kaique, Romero. Não existe isso.
Não existe aquilo lá que ele fez no outro jogo. Tá, ele colocou o Thales antes de Vitinho, Kaique e Romero. Pra mim, o Thales tá em quarto aqui. Primeiro o Vitinho, depois o Kaique, depois o Romero ainda. Mas no jogo de ontem era jogo pro Romero. Ele fez certo, quando a gente ganhou de 1x0, jogo pro Romero. Contra o Flamengo 1x1, era jogo pro Romero. Não era jogo pro Thales. Era jogo pro Romero. E ali, sim, eu achei que ele errou muito. Ele substituiu e deixou o time pior. E aí o Corinthians acabou perdendo aquele jogo pro Flamengo. Mas no primeiro tempo, o time que ele montou, tanto que o Corinthians jogou, como o Corinthians amassou o Flamengo e criou. O Yuri perdeu 5 gols, contou no lance que foi pênalti, mais o gol de pênalti que ele perdeu, a cavadinha. 6 gols o Yuri perdeu no primeiro tempo. Aí não tem técnico que consiga fazer o time. Ele entra lá e faz o gol. Ele tá armando, o time tá indo bem, tá atacando, não tá sofrendo. Contra um time que nem o Flamengo. O Corinthians não sofreu nada no primeiro tempo, quase. Só faltando 3, 4 minutos ali que o Flamengo deu uma pressãozinha. Mesmo assim, nada absurdo. E o time cria 6 chances claras de gol e não faz. Aí fica um pouco difícil pro técnico, né? E eu quero falar também do Guinegão, cara. Que jogador é o Guinegão, cara. Pô, eu sou fanzaço do Guinegão desde o primeiro jogo, eu falo dele aqui. Ah, e ontem o meu palpite na live que eu fiz ontem era 1x0 o gol do Guinegão. Pô, até isso o Kaká e o Bidu tirou de mim. e eu fiquei muito feliz com a atuação do Guinegão ontem, cara. Pô, que jogador magnífico, cara. Cria da base. Pô, tô feliz demais. Você vê que é um cara do bem. Eu sempre falo isso porque ele dá pra ver, assim, sabe? Que é um cara família, é um cara do bem. Torço demais por ele. E pra mim, hoje, o ataque do Corinthians é Guinegão mais 1, mais 2. Volta Memphis, volta Garro. Eu colocaria Yuri Alberto no banco e faria Guinegão e Memphis e Garro. Eu testaria essa formação com os 3. Eu acho que o Guinegão hoje, ele não perde os gols que o Yuri perde. E o que acontece? Naquele jogo contra o Flamengo, eu já falei pra vocês, eu tava no estádio, eu tava bem perto da trave que o Yuri perdeu 6 gols. E é nítido que tem Guinegão e Yuri no ataque, eles não tocam pro Guinegão. É só bola no Yuri, bola no Yuri, bola no... E eu entendo. O Yuri, ele é muito rápido, ele faz o facão, ele tá mais tempo no time, tem mais moral. Então eles não davam bola, tinha hora o Guinegão livre e eles davam pro Yuri marcado. Então eu acho que quando o Yuri não tá, o Guinegão até joga melhor. Eu faria Guinegão e Memphis, Garro. Se desse pra fazer Guinegão, Yuri, Memphis e Garro, mas eu acho que aí quem corre, né? Quem vai correr nesse time aí? O Garro até corre um pouco, o Yuri, Guinegão dá a vida, mas o Memphis não vai correr tanto. Então não sei se seria possível. Projeção pro Corinthians pro resto do campeonato vou falar uma coisa que eu não queria falar até agora. Mas é tentar fazer os 43, 44 pontos logo, o mais rápido possível pra gente nem pensar em rebaixamento. Fomos pra 30 pontos. Se a gente ganha ontem, ganha do Flamengo e ganha do Sport, a gente tava em 7º, 1 ponto atrás do 6º. 3 jogos. Desses 3, o Corinthians em 2 foi melhor, atropelou e não conseguiu ganhar, que foi contra o Flamengo e ontem contra o Inter. E contra o Sport, uma negação, mereceu perder, mas não era pra ter sido daquele jeito, era pra ter ganho. Então, e ainda tem o Vitória em casa, que empatou, Juventude lá, pô. O tanto de jogo que o Corinthians jogou fora era pra estar brigando por G4 tranquilamente. Tô com uma projeção aí pra tentar chegar nos 44, aí pra gente nem sofrer e focar depois na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil vai ser tudo ou nada pra uma Libertadores o ano que vem. Acho que é um jogo difícil, né? Contra o Cruzeiro, totalmente possível. O Corinthians parece que tá preparando o time pra ter os 11 contra o Cruzeiro nos 2 jogos, os 11 contra na final nos 2 jogos. O Corinthians tá fazendo essa preparação, pelo que eu tô vendo, porque toda vez que nós tivemos os 11, não perdemos, temos o quê? Uma derrota? Eu acho que os 11 ou 2. Com o Dorival não tem nenhuma derrota. Ele teve 4 vezes os 11, as 4 vezes contra o Varmeira. E não perdeu nenhum dos 4 jogos e não sofreu nenhum gol. Então, dá pra ver que realmente faz uma diferença absurda ter os 11. O Corinthians tem bons 11. Mas aí quando precisa de Kaká, precisa do banco, né? Precisa do Rian. O Rian foi, assim, bem ruinzinho ontem. Foi bem ruinzinho o Rian. Eu acho que destoou do time. O time que tava bem. O Rian acho que tava uns piorzinhos. Depois do Rian, o Kaká. Tô falando, o Hugo jogou bem, por incrível que pareça. Então agora é tentar preparar esses 11 aí pro jogo contra o Cruzeiro pra gente tentar ser campeão dessa Copa do Brasil. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que você acha de tudo que foi falado nesse vídeo, o jogo, o Tuma, o name rights aí, vocês acham justo tocar agora? Eu acho justo, não sei, vai de vocês, vai da opinião de vocês, né? Na minha opinião, sim, é justo sempre procurar mais dinheiro e infelizmente o mundo de negócios é assim. Pode ter certeza que se a Esportes da Sorte tivesse condições de colocar o nome dela em um clube que gera mais engajamento que o Corinthians, eles colocariam. Não vão pôr porque nenhum clube no mundo gera mais engajamento que o Corinthians.
Então, eles vão deixar aqui. Mas eles fariam se fosse o caso, tá? Então, eu acho que o Corinthians sim deve procurar mais dinheiro, e mesmo que não seja o mesmo, que seja outro, que venha aí, quem sabe ajude a gente a derrubar os transfer ban e ter um time melhor pro ano que vem, beleza? Valeu, hein, pessoal? Tamo junto demais. Fui!